The sign is all she wants, the brand new game is up to come. The sign is all she wants, give me the power. Love is all I need. She uses her fingers and makes her bleed. The love of adoration. Give me the power. Give me the power. É curioso que, enquanto a Hollywood de 1916 boicotava o cinema alemão, And the Oscar goes to Germany. All quiet on the Western. a de 2023 lhe consagra com seu terceiro Oscar internacional, o mais recente por um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. E foram as consequências catastróficas dessa guerra que acarretaram numa outra consagração para a Alemanha. Essa de relevância para toda a história do cinema. A gente tem essa dificuldade, né, de aceitar as nossas sombras, né? A arte é uma forma de elaborar os próprios sentimentos, criar algo abstrato, mas que muitas vezes está falando de si próprio. Um artista que está inserido numa sociedade de pós-guerra, ele vai ter o quê para compartilhar? São essas dores. Então, provavelmente, muitas dessas coisas vão ser tidas como feias, né? Como obscuras. Elas tratam muito disso, daquilo que a gente quer esconder, né? É muito importante que se expresse, principalmente que se expresse as angústias, que às vezes se mate simbolicamente, porque é uma forma de você elaborar e matar aquele desejo em si mesmo. Você coloca para fora e elabora, pode cessar aqui. Você de fato pode matar aquela angústia que é sua. Depois de anos de produções audiovisuais voltadas exclusivamente a propagandas de apoio ao conflito armado, produtores de cinema buscaram por relevância artística de seu país, na época chamado República de Weimar, perante o mercado internacional, cuja peculiaridade instigasse a audiência garantindo retorno financeiro. Convidaram então autores populares de horror fantástico para roteirizar seus filmes, o que atraiu artistas de teatro para encená-los. Eis uma fórmula que prometia. Desse modo, simularam em tela o clima angustiante do pós-guerra. Surgia um filme sobre um sonâmbulo chamado Cesare, que rondava a cidade toda noite, concretizando as previsões macabras de seu hipnotizador, o Dr. Caligari. O filme criticava a violência de autoridades, traduzindo de forma visual os conflitos emocionais dos personagens, em maquiagens deformadoras, atuações exageradas e cenários estilizados que distorciam a realidade. E esse visual dialogava bem com o que almejava o público traumatizado da época. A empreitada havia dado muito certo. O cinema alemão estava mais vivo do que nunca.
O sucesso abriu portas para outros artistas, criando tendência visual e temática em outras produções. Mas é preciso admitir que essa tal animação do que é inorgânico não só casava bem com as narrativas apresentadas, como dava uma bela disfarçada na limitação orçamentária. Ainda assim, elas também exploraram muito bem o conceito de pinturas expressionistas ganhando vida. Essas pinturas haviam sido impulsionadas pela difusão dos novos estudos sobre o inconsciente, a física quântica, o niilismo, as críticas ao capitalismo e o decadentismo. Com isso, os pintores buscavam uma verdade individual e não mais a absoluta religiosa, projetando não a realidade, mas as suas emoções para o espectador, carregadas de olhar subjetivo e até primitivo, abordando tabus como sexo e questões demoníacas. Mas tal plasticidade só foi recorrente nesses filmes alemães por um breve período. Pinturas do romantismo de Caspar David Friedrich também tiveram seu espaço neles e foram adaptadas em elegantes jogos de luz e sombras, propícios para a retratação do horror, gênero que estava tomando forma. Assim, um certo Senhor da Morte ganhava a vida. O filme Nosferatu, uma sinfonia do horror, adaptado no cinema de forma não autorizada, né, de um livro, que é Drácula, que levou um processo movido pela Florence Balcom, que era a viúva do Bram Stoker. Ela ganhou e conseguiu uma ordem para destruir praticamente todas as cópias do filme, né, algumas poucas sobreviveram, graças, a um envio para outros países. A gente tem essa história interessante, de um ocultista ligado a algumas ordens esotéricas, Albin Grau, que era o produtor da Prana Films, e que fez esse trabalho, de criar essa imagem do vampiro na época. E uma lenda vampírica que teria, segundo ele, inspirado a produção desse filme. Nós nunca saberemos se isso é um mero artifício de marketing ou se realmente ele ouviu essa história durante uma guerra da qual ele participou, como ele fala, mas é um texto bastante interessante. Quando o corretor de imóveis Ruther visita o Conde Orlok, coisas estranhas começam a acontecer. I'm coming for you when the sun goes down.
Depois de muitas encomendas de estúdio, finalmente o cinema de autor conquistava espaço. Com figuras como a do homossexual assumido Friedrich Wilhelm Plumpe, que mais tarde assinaria como Murnau, meio como um distanciamento da sua família e uma referência à cidade onde viveu a esposa do pintor Kandinsky. I am sure you will come to respect his artistry in this matter. Outra grande personalidade foi Fritz Lang, que em 63 chegou até a contracenar no Desprezo do Godard. 30 anos antes, a sequência de seu icônico pilantra Dr. Mabuse havia sido censurada pelo governo, impedindo que o público visse que é possível derrubá-lo. Isso fez com que o diretor austríaco das megaproduções de 4 horas migrasse para a América. Aos poucos, o novo país absorveria ainda mais artistas e estilos de arte europeus. Violence has become, in my opinion, a definite point in a script. It has a dramaturgical reason to be there. You see, I don't think that people believe in the devil with the horns and the forked tail, and therefore they don't believe in punishment after they are dead. So my question was, for me, or what are people fearing is better, and that is physical pain. And physical pain comes from violence. And that, I think, is today the only fact which people really fear, and therefore it has become a definite part of life and naturally also of script. Sua obra-prima Metrópolis foi filmada por 9 meses com 30 mil figurantes. Com ecos do conto da Torre de Babel e da literatura de Herbert George Wells, o filme ajudou a definir a imagem sonora da ficção científica distópica, numa história que se passa em 2026. Sobre a exploração do trabalho e a luta de classes. Apesar disso, se tornou alvo de crítica social hoje em dia, como um possível prenúncio do Terceiro Reich, já que sua autora, ex-esposa do diretor, Nun ist es also soweit. Richtig ist es nicht, doch notwendig. se aliou a esse governo Für Gott, e sua obra foi apreciada por seu líder. für Gott, für Gott. Gehe mit Gott. Mas será justo resumir o filme a essa controvérsia, sendo que ele inspira diversos artistas com propostas críticas? Gehe mit Gott. Esse uso do espaço fora da tela serviria anos mais tarde ao clima de mistério e tensão dos filmes noir, dando sensações de imprevisibilidade, suspense e ameaça. Do ponto de vista estético, o filme noir é muito influenciado pelo expressionismo alemão. Então ele vai ter como característica um contraste muito grande entre claro e escuro, imagens normalmente mergulhadas em sombras, ângulos inclinados ou ângulos muito baixos que vão trazer uma significação especial para os personagens, para os cenários. Esse tipo de quadro inclinado, para passar uma certa inquietação, um incômodo, um estranhamento, que a gente já consegue identificar no Falcão Maltês, ou Relíquia Macabra. E é interessante porque esse filme foi feito no mesmo ano que Cidadão Kane. Enquanto John Hughes estava fazendo esse filme, o Orson Welles estava fazendo o Cidadão Kane. E os dois filmes são muito influenciados pelo expressionismo alemão. A influência do expressionismo alemão é muito mais vista do Homem dos Olhos Esbugalhados do que no Falcão Maltês, embora haja assim, aqui e ali alguns elementos expressionistas que mais antecipam que o filme noir deveria se tornar com o passar do tempo. Então aí ele grita expressionismo nessa cena. Se hoje interpretamos essas dicas narrativas com frequência a partir da fotografia, figurinos e cenários,
é possível que isso tenha partido de parâmetros estabelecidos aqui. O perfeccionismo dos cineastas era tamanho que até os intertítulos eram conforme o estilo de cada filme, como se vê em tipografias com letras capitulares de livros medievais e de contos de fadas. Mal ehrlich. Habt ihr wirklich geglaubt, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist? Das Ebenbild Gottes? Nicht wirklich, oder? Das schlimmste Tier sind wir. Da inspiração no clima gótico medieval à concepção da persona e da cultura gótica atual, tal estética ultrapassou as fronteiras do próprio cinema, flertando com a identidade performática de músicos e seus fãs na cultura underground, além de ter moldado gêneros cinematográficos e influenciado as mentes criativas de diversas equipes de cineastas, que mantém viva essa poética que envolve a morte, vendo nos conflitos internos e sociais fontes de inspiração para inúmeras criações. Que não tenha medo das angústias. Um grande legado. Germany. 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 Bons filmes. No fim das contas, até que pode ser bem interessante exorcizar os próprios demônios pra depois dançar com eles.